Olá, esse é o programa Municípios em Ação. No programa de hoje nós vamos ter a presença do ex-secretário de Governo do Estado, ex-secretário de Trabalho e também ex-secretário da Baixada Fluminense, Dr. Jorge Gama, que vai estar fazendo um balanço conosco sobre a questão do Pacto Federativo, com os comentários do engenheiro Jorge Mourão. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a grata satisfação está recebendo aqui nos estúdios o Dr. Jorge Gama, ele que foi um grande formador de opinião na Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Jorge Gama, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. A satisfação é minha poder participar do programa Municípios em Ação com você, Renato Muniz, com o Dr. Jorge Mourão. Por quê? Porque é um programa relativamente a municípios, que aborda a questão municipal, a questão municipalista, sobretudo, é de uma importância muito grande. Ninguém mora no Estado, ninguém mora na União, todos moram no município. E o município tem uma mídia normalmente muito fraca, e os problemas municipais com profundidade não são abordados. Portanto, o seu programa é um marco na discussão sobre a necessidade de nós podermos melhorar o desempenho municipal dos prefeitos, dos vereadores e do próprio município em relação à União. Parabéns pelo seu programa e pela a oportunidade que me dão aqui de falar hoje a vocês. Mourão, é um prazer de estar podendo discutir política em alto nível, né? E uma pessoa que conhece. Primeiro, bom dia, Mourão. Bom dia, Renato, bom dia aos amigos aí que nos dão esse afeto aí, nos acompanhando toda semana. Hoje nós temos aqui, de forma privilegiada, a presença do Dr. Jorge Gama. Satisfação é minha. É um personagem importante na história política moderna do Estado recente, a gente não pode negar. Tem uma carreira importante, tanto aqui no Rio de Janeiro como em Brasília. Ele foi deputado federal por 3 mandatos? 2 mandatos. 2 mandatos. E participou da Constituinte, a formação da nossa Constituição atual, que é uma coisa importantíssima, né? E agora, antes de começar o programa, a gente estava fazendo um aquecimento, já começamos a conversar, e pronto, o assunto é esse, ele conhece em profundidade e tem opiniões muito fortes, muito racionais, muito lúcidas sobre o quadro atual. Bom, a gente sabe, como o senhor falou muito bem agora no início, doutor Jorge, a gente mora no município, né? A gente mora no município, sabe? Eu participei, eu sou engenheiro, fui engenheiro do metrô do Estado, 34 anos. Um período eu fui cedido à Secretaria de Planejamento e fui parar na Secretaria de Urbanismo da Prefeitura do Rio. E a gente trabalhou nos planos diretores, era o primeiro plano diretor. Isso é importante. O primeiro, por exigência da Constituição, toda a cidade acima de 50 mil habitantes tinha que ter um plano diretor. O que era isso? Para o nosso amigo entender bem. É uma bula, uma receita. A gente fez um grande levantamento no município do Rio de Janeiro e de todas as atividades, de todos os setores. Entrevistamos, nós fomos, doutor Jorge, praticamente a todas as regiões e aos bairros, conversar com as pessoas. Então a gente tinha uma receita, um receituário ali do que precisa fazer. Por que isso foi inventado, né? Também, para que é muito comum, porque isso continuou, todo prefeito novo resolve fazer, não, vamos pintar, não, mas prefeito, está quebrado lá, olha, não está funcionando o saneamento, não. E dá o dinheiro some, as coisas loucas são feitas. Não tem continuidade. Não tem. E os grandes problemas não são sequer atacados, né? É a coisa do trabalho e renda, né? A economia local. O senhor conhece bem esse tipo de coisa, né? A habitação, o saneamento. Doutor Jorge, estava conversando, a gente conversa o tempo todo sobre isso. O Renato também é muito preocupado com essa coisa toda. Sem dúvida. No Brasil, 100 milhões de pessoas, doutor Jorge, ainda não tem coleta de esgoto. 100 milhões de pessoas, 50 e tantos milhões não tem água boa para... Não é possível. No século XXI, tecnicamente não existe problema, a gente domina isso tudo, dinheiro existe. Agora, a gente estava falando um pouquinho antes de só chegar, na porta da casa do cidadão, o dinheiro não chega. Não chega. Não chega. Não chega porque há uma concentração de renda
abissal nas mãos do governo federal. Quando o Bolsonaro, eu votei, aliás, no Bolsonaro, eu quero deixar bem claro, quando o Bolsonaro e o Paulo Guedes disseram mais Brasil, menos Brasília, eles estão inteiramente certos. Por quê? Porque hoje, se você examinar no Tribunal de Contas da União, nós vamos encontrar 7.000 e tantas obras, 7.700 obras paralisadas. Por quê? É excesso de recursos na mão da União, eles começam a inventar obras que nem sempre são prioritárias e ali se tornam um grande cemitério porque elas não são concluídas. Excesso de recursos. Se esses recursos estivessem direcionados para os estados e para os municípios, a prioridade era outra, a condição de vida do cidadão que mora no município era outra. No entanto, lá está um enorme cemitério de obras paralisadas, que se nós formos contabilizar, projetar custo daquilo ali, são bilhões. Prejuízo imenso. Talvez dessas obras aí, os 30% sejam obras estruturantes necessárias. O restante são obras que, na verdade, como seria o trem-bala, que felizmente não saiu. O trem-bala começou com 18 bilhões, passou para 35, já estava em 54 e não saiu. Portanto, graças a Deus não saiu o trem-bala. Por quê? Porque seria um outro rombo, nós teríamos o mensalão, o petrolão e o trenzão. Felizmente não saiu. E tudo a bala. Agora, doutor Jorge Gama, se fala muito sobre a questão de pacto federativo. Isso. É um romantismo falando sobre isso. Os prefeitos vão em romaria para Brasília, 5.700 e poucos prefeitos. Como agora aconteceu essa semana. O que significa o pacto federativo? Isso resolveria o problema dos municípios? Resolveria muito. Porque, veja bem, nós temos que compreender que a União, ela não pode continuar concentrando renda e poderes. A concentração de rendas da União, ela é muito grande, visível, e agora está sendo enfrentada por esse governo, que pela primeira vez, acredito até que depois da eleição, acentuou mais a questão da discussão do Pacto Federativo. A maioria esquece na mesma hora. A União, ela é concentradora de recursos, mas também concentradora de poderes. A legislação federal brasileira, ela é enorme. Ela tem uma abrangência jurisdicional muito grande e que prejudica a autonomia dos estados. Tudo se refere à legislação federal. Qualquer coisa é lei federal. Então, há um engessamento institucional, jurídico dos estados e as assembleias legislativas foram transformadas em repartições públicas. Aquilo não é um poder, é apenas uma repartição pública. E mais ainda, o próprio Poder Judiciário, que é caro, que é um poder que foi esvaziado porque toda a legislação foi remetida para a Justiça Federal. Nós temos, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele é um tribunal com pessoas preparadas, com juízes preparados, concursados, desembargadores, porém, as atribuições jurídicas do Tribunal de Justiça do Estado, não é do Estado do Rio de Janeiro, dos tribunais de justiça dos estados, ela foi suprimida por um excesso de legislação federal. Eu diria, por exemplo, se você me permite, claro, a maioridade penal, por exemplo, ela pode ser perfeitamente colocada à apreciação de cada estado. A reforma agrária não tem que ser uma lei de reforma agrária. Cada um com a realidade. Cada estado com a sua realidade, exatamente. É o que não acontece. Então, os tribunais e as assembleias, a Assembleia não legisla, é uma repartição pública. E os tribunais não têm atribuição porque a legislação federal abarcou toda a relação jurídica que poderia ser resolvida no Estado e não ser levada para a legislação federal. Agora, o orçamento, por exemplo. A maior parte dos prefeitos, eles se falam em função do queijo, que é da distribuição de orçamento. Isso. E a maioria das prefeituras depende do repasse de verbas. Federais e estaduais. Se o Pacto Federativo fosse colocado em prática, como é que seria a distribuição de renda em termos de representação? Ela seria muito melhor,
Porque hoje, ocorreu uma coisa interessante. A Constituição de 1988, ela privilegiou, com um sistema tributário, privilegiou é um termo muito forte, ela contemplou melhor os municípios e os estados. Porém, através da participação, da divisão, do rateio dos impostos. Porém... É o FPM? É o FPM, exatamente. E o FPE, Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Então, o que aconteceu? Logo em seguida, a legislação, sobretudo no governo Fernando Henrique, começou a criar impostos federais com o nome de contribuição. Essas contribuições não eram rateadas. Então, voltou a União a ser a grande arrecadadora sem a necessidade do repasse. Porque a contribuição, ela não é repassável, ela não é rateável, ela não é distribuída. Ela concentra cada vez mais. Então, a legislação constitucional de 88, que olhou melhor os municípios, foi suprimida logo em seguida através da criação de contribuições. Então, eu diria, o município continua de pires na mão? Continua. E vai continuar. Eu tenho algumas razões, que eu diria, por que não se discute o pacto federativo que eu terei oportunidade de colocar. Na minha visão, evidentemente. Eu não sou o dono da minha. Eu vou querer saber a opinião do Mourão na questão também do plano diretor. Esse é o programa Municípios em Ação. Hoje entrevistando o Dr. Jorge Gama, ele fazendo uma exposição aqui da questão do Congresso Nacional e a participação de municípios. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós temos a participação no programa Dr. Jorge Gama. Ele foi secretário de governo, secretário de trabalho, secretário da Baixada, deputado federal e deputado federal, atualmente advogado. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Vai estar lá, você vai acompanhar todas as entrevistas. E se você quiser mandar sugestão de pauta, sugestão ou crítica, é só você também entrar no blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br, sem ser cedilha. E está ali, tem um e-mail, você encaminha toda essa sugestão para que a gente possa montar aqui a nossa grade das entrevistas. Quero mandar um abraço para o pessoal lá de Queimado, ligadinho, já mandaram um alô aqui para nós, lá de Guapimirim, lá do Miguel Santos. Miguel, mandar um abraço lá para o nosso amigo lá de Nova Iguaçu, o Célio. Então, está aqui, agradeço aí a sua participação. Mourão, nós estamos com uma celebridade que conhece bastante. Muito obrigado pela celebridade. Da questão da história. E a gente sempre falou sobre a questão, Mourão, da necessidade de ter um plano piloto, né? Deixa eu só falar, essa tua referência está perfeita. A gente tem conversado muito, sabe, doutor Jorge? A gente precisa resgatar a história, né? Os nossos heróis, rapaz, sabe? Aqueles personagens que fizeram a história, como o senhor, sabe? Obrigado. Porque, francamente, a gente só defende aquilo que a gente gosta e só gosta daquilo que a gente conhece, doutor Jorge. O que aconteceu? Quanta coisa o senhor presenciou, o senhor viveu, e que o povo precisa conhecer, principalmente essa nova juventude, para começar a votar com jeito, sabe, doutor Jorge? Sempre tem bons candidatos, e aí entra uma enxurrada de gente ruim, despreparada, sabe, mal intencionada, e a coisa não avança. Vamos ter amor à terra, a gente precisa ter, e a gente precisa conhecer os bons exemplos. Então, é nosso interesse, sabe, doutor Jorge, depois a gente queria até pedir uma sugestão para o senhor. Quem o senhor podia sugerir que a gente trouxesse aqui, nessa sua linha, assim, na linha do seu nível. Formador de opinião, né? Contar como é que estão as coisas na sua visão, como é que isso se acerta, como é que foi no passado. Bom, contamos com a sua colaboração. Sem dúvida, obrigado. Olha só, doutor Jorge, é importante essas suas observações. A coisa foi bem concebida, mas no meio do caminho essa intervenção aí do Fernando Henrique não foi feliz e a coisa retrocedeu. Mas tem uma coisa, né?
Eu me lembro, quando a gente fez o plano diretor, que tinha uma função, né? Essa coisa de ser um livro guia, uma bula, uma receita do que fazer com o dinheiro do município, independente de quem ganha a eleição. Olha, me lembro, tinha força de lei, foi aprovado na Câmara de Vereadores do Rio. O César Maia, isso foi no final do governo do Marcelo, o César Maia tomou posse como prefeito, sentou em cima daquilo, nunca... E não aconteceu nada. E não aconteceu nada pro cara. Alguém, peraí, prefeito, olha, o senhor não pode estar fazendo o que está fazendo. Tem que cumprir a lei, né? Olha aqui, tem esse plano diretor aqui. Aí a coisa, aí eu acho que aí o dinheiro chega na ponta. Porque foi feito, o senhor é advogado, foi um instrumento legal. Tinha que ter sido respeitado, rapaz. E tinha que ter tido algo. Não, prefeito, peraí, o senhor não pode fazer essas coisas do jeito que o senhor quer fazer. O senhor tem que seguir aqui, ó. Porque não há dinheiro que chegue e nunca as coisas da população vão ser atendidas, não é isso, doutor João? É verdade. Agora, veja bem, felizmente, tem horas que a gente tem um momento de esperança, de alegria e até de convicção de que as coisas podem mudar. Com certeza. Recentemente, foi constituído no estado do Rio de Janeiro, ainda no governo do Pezão, se não me engano, a Câmara Metropolitana Intergovernamental, conduzida pelo arquiteto Vicente Loureiro, Conheço. que foi Competente. que foi secretário municipal de urbanismo e tal. Essa Câmara Metropolitana, ela foi, esse debate para criar a Câmara Metropolitana, foi um debate aprofundado. Foram mais de 200 reuniões com a sociedade civil, em vários municípios, e você pega um total de 23 municípios, e agora a legislação incluiu Petrópolis. A partir desse debate, que foi financiado pelo Banco Mundial, foi organizado pelo escritório do Jaime Lerner e foi realizado aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho a honra de ser um dos conselheiros dessa Câmara. A Câmara debateu, levantou as questões fundamentais para o desenvolvimento da região metropolitana e hoje é lei, é uma lei estadual. Porque o que acontecia? O município, que tanto reivindica a sua autonomia, e eu sou um defensor da autonomia municipal, ele era engessado na sua autonomia. Por quê? Fora do território do município, você não pode fazer nada. Então, você tem um limite territorial e tem um problema que isso aqui é uma região metropolitana urbana que perpassa por vários municípios. A Dutra é uma. A Dutra é uma, tem problemas de saúde, tem problemas de educação e tem coisas interessantes. Entre Nova Iguaçu e Mesquita, a divisão é a Avenida Marques Rolo. Entre o Rio de Janeiro e Pavuna, há uma avenida que de um lado é Pavuna, de outro lado é São João de Meriti. Igual a Europa, né? Europa na Baixada. Então, você precisa entregar, já existe, claro, a lei dos consórcios públicos, onde os prefeitos podem se consorciar para fazer obras de interesse mais geral, que possam ser estruturantes naquela região. Agora não, agora melhorou mais ainda porque tem a Câmara de Ação Intragovernamental. Você pode agora, com muita facilidade, criar projetos que interligam os municípios e que às vezes você faz uma desobstrução de um rio, de um canal. Que passa por vários municípios. Se você para ali, vai encher do outro lado. Mas no atual Isso governo acabou. do Wilson? Isso está em vigor? Já está em vigor, foi aprovado ainda no governo passado, não, já foi aprovado no governo passado, no final, foi ainda na gestão do Dornelles, que sancionou a lei, e eu me lembro que foi na gestão do André Siciliano, presidente da Assembleia. Aprovou e é lei. E o Wilson Witzel, o novo governador, já instalou a Câmara. Na primeira enchente que houve aí, não essa, ele instalou a Câmara e disse, olha, eu vou agora usar a Câmara para poder tratar de problemas comuns da região metropolitana. Isso foi um avanço. O governador entendeu que é um instrumento legal, pode ser orçamentado e pode, portanto, avançar na direção de encontrar soluções para problemas comuns, que
Infelizmente, a autonomia municipal aprisionava o prefeito, impedia. Hoje não. Era muito limitada. Era muito limitada. Então, isso é não dá. interessantíssimo. A gente tem pouco até. Isso foi pouco divulgado. Pouco divulgado. Isso dá uma importância muito grande. Muito sabe? grande. É como se fosse um parlamento intermunicipal. Exatamente. Uma coisa do futuro. Muito bem colocado. Tem que ser isso, É, né? Um parlamento isso. intermunicipal. Exatamente. Com figuras do porte aqui do Dr. Jorge. E muito bom, né? esse pessoas plano- que participam. O nível é bom, muito bom. Não, o nível é espetacular. É. O Clube de Engenharia, a Associação dos Arquitetos, Olha as só, comunidades. olha só, cara, que maravilha. E eu vou trazer, eu vou mandar entregar aqui, um plano metropolitano Ah, Isso é por para favor. vocês É tá bom pra gente poder divulgar. divulgar isso Vocês aí. vão ficar satisfeitos. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Jorge Gama. Já que foi criada essa Câmara, nós estamos numa região que a Baixada Fluminense, 13 municípios. A questão da onda de violência cresceu assustadoramente. É verdade. Todas as pessoas, todos os governantes fazem promessas em função de tentar minimizar o impacto da violência. Com essa ideia, seria interessante também criar um consórcio para que os municípios pudessem desenvolver projeto para a área de violência. Porque, por exemplo, aqui em Mesquita, Nova Iguaçu, tem o Vigilante do Batalhão, Belford Roxo 39. Aí a polícia de Mesquita não pode entrar em Belford Roxo e a de Nova Iguaçu não pode entrar em outro município. Aí não tem conflito de atribuições. Em um consórcio sobre essa questão, dessa visão, aproveitando essa própria ideia, seria uma alternativa para a gente poder ter orçamento para minimizar esse impacto, porque hoje o empresariado fica assustado em querer vir para cá se instalar. Eu viajei para participar de um evento, falei até com o Mourão, lá no cosmético. O maior evento de cosmético foi em São Paulo. E as maiores indústrias de cosmético é aqui em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, Mais de Paulo. 1 bilhão por mês. Nós temos uma área gigantesca aqui na Dutra, né, que vai até a saída de Resende, e é obsoleta, está devoluta, abandonada. Verdade. Seria uma ideia para a gente poder... A Câmara Metropolitana de Ações Intragovernamentais, ela pode atuar em várias áreas, na área da saúde, da segurança, da mobilidade urbana, Desenvolvimento econômico. do desenvolvimento econômico. Ela é uma legislação que permite você estabelecer consórcios em diversas áreas. E o Estado também fica desamarrado para poder fazer essa interface com os municípios e na área de segurança muito mais. Porque hoje, você tendo a capacidade de gerir informações, hoje você dentro de uma sala, de um centro de comando e controle, você pode perfeitamente colocar ações imediatas de repressão, com boas informações, com danos reduzidos. Então isso pode ser aproveitado numa região como um todo e pode ser consorciado com os municípios. Essa também, a atribuição do município ser reduzida em relação à segurança, ele pode criar uma guarda municipal? Pode. E mais ainda, ele deve criar a sua guarda municipal. Eu não sou contra, ao contrário, sou a favor. E mais ainda, ela deve ser preparada, ela não pode ser uma guarda municipal. Pode ter arma. Deve ter arma. Não pode ter, não. Deve ter. Ela deve ser armada, porém, ela não pode ser uma guarda municipal cheia de cabos eleitorais. Isso não vai funcionar. Ela tem que ter formação, uma formação técnica. Tem quadros, né? Quadros. Você passa por um treinamento na academia de polícia, seja onde for, faz o convênio e capacita aquele cidadão para ser um agente da segurança municipal e não só de prédios e de próprios públicos, mas também do cidadão. Ele tem que andar armado. Agora, até porque hoje não é possível, senão chega a ser ridículo. Agora, tem que haver, evidentemente, um treinamento e mais ainda, tem que haver também um monitoramento. Se excedeu, tem que ser punido. Esse caso agora do Exército, que houve... 80 tiros. Evidentemente que houve excesso. Evidentemente, eu tenho certeza que as Forças Armadas vão tomar providências em relação a esse problema, que não foi brincadeira, é excesso. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o Dr. Jorge Gama. Nós vamos por um rápido intervalo e depois vamos saber mais, né, a questão da gestão do Tancredo Neves. Seria um bom presidente para o Brasil? Vamos saber disso daqui a pouquinho com o Dr. Jorge Gama. Voltamos já já.
Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o Dr. Jorge Gama, né? Dr. Jorge Gama, antes de entrar nos intervalos, a importância de tudo que o senhor colocou da questão da Câmara, mas quais são as razões importantes para a questão do Pacto Federativo ser colocado em pauta? O Pacto Federativo, ele não é apenas, não se restringe a uma distribuição orçamentária melhor para os municípios e para os estados. E é preciso entender isso. Eu não vejo, por exemplo, as assembleias legislativas interessadas em discutir essa questão. Eu não vejo os tribunais de justiça, eles se contentaram em ficar com uma jurisdição menor, sufocados por um excesso de legislação federal. Eu não vejo a OAB interessada nisso, ao contrário, a OAB hoje está partidarizada pela esquerda e ignora a questão federativa. Os movimentos sociais não têm cultura política para enfrentar essa discussão. Os prefeitos e os governadores estão acomodados esperando pegar o Pires para viajar para Brasília e voltar com alguma coisa que é apenas uma esmola. Não é a recuperação do Estado. Então ocorre o seguinte: por que os Estados Unidos é forte? Porque a União cuida da soberania e os estados cuidam da sua autonomia. O presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for, ele não olha para dentro, ele olha para fora. Os governadores têm ampla autonomia. Aqui vai ter pena de morte, no Alabama vai ter aborto, no Texas vai ter jogo, não interessa. Cada estado tem que ter a sua autonomia assegurada, até para ele poder ser uma voz, um estado membro forte, fortalecendo a União. Ela cuida da soberania, a União cuida. Por que os Estados Unidos é forte? Porque ele tem a capacidade de mexer com a moeda, com as forças armadas. A redução é muito grande do poder da União Americana. Porém, na sua política externa ele é forte, porque ele cuida da soberania dos Estados Unidos. Nós não. E dos interesses aqui, do país, né? Aqui permanentemente. Mas é esse papel, esse papel. E a sua Constituição, ela é pequena. Isso aí. Então a nossa Constituição, ela é ampla demais, ela cuida desde a questão federativa até do uniforme do guarda da esquina, quer dizer, ela vai ao mínimo detalhe. E o Supremo Tribunal Federal está entupido agora, sobretudo no momento dessa criminalização aí da política, que é necessária, porque não é possível que a OAB está querendo acabar com a Lava Jato. A Lava Jato foi uma mudança de paradigma nesse país. Mas não caberia ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, se transformar num tribunal penal. É o que está acontecendo. Então, isso é uma distorção. A segunda instância, ela deve ser terminativa. Acho até que não é o Tribunal Regional, acho até que o STJ poderia dar a última palavra, porém, não é possível mais continuar o Supremo Tribunal cuidando da legislação penal e punindo a OAB, porque não é tarefa dele. O senhor acha, doutor Jorge, que a Lava Jato precisava ser extinta e as atribuições dela passar para a estrutura que já existe? Da Justiça Eleitoral? Porque veja só. Estão tentando... Não sei se é a Justiça Eleitoral. Não, estão querendo colocar na Justiça Eleitoral. É um absurdo, aliás. Mas não tem nada a ver. Se não for lá, vai ser aonde? Tem que ter um ela tem que ficar na estrutura. Não, ela tem que ficar que já existe do Estado. Como os crimes são federais, eles vão ficar no âmbito da Justiça Federal. Então tem a primeira instância da Justiça Federal, tem os tribunais regionais federais e pode, no máximo, chegar no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Jamais no Supremo. E aí tudo resolvido. Ali acabou. Porque está se tornando um monstro essa coisa da Lava Jato, né? Parece que se perdeu, os caras estão falando em dinheiro para se transformar numa ONG e exercer atividades que ninguém sabe o que é. Aquilo ali tem que ser repudiado violentamente. Absurdo. Não pode. O Moro, eu acho que cresceu demais, entendeu? Olha só. Não, o Moro, eu acho que o Moro... Ele era um rapaz lá do interior que ficou deslumbrado. Ele teve um atrito com o Rodrigo Maia, que o Rodrigo Maia falou para ele: rapaz, você está confundindo as coisas.
Quem tem que falar comigo é o presidente, porque eu sou presidente. Não entendeu isso? O Bolsonaro tinha que chamar ele. Moro, calma. Você tem alguma coisa para levar pro Maia? Fala comigo. Se não, imagina, Renato, todo ministro vai direto pro Maia. Olha a bagunça, a confusão. Então, Sim. isso aí, eu acho que é fruto desse destaque extraordinário que a Lava Jato teve, e sucesso mesmo, entendeu? Eu acho que precisa ser extinta, voltar para a estrutura que já existe, que tem plena capacidade de resolver essas questões e parar com essa coisa, né? Isso Eu é acho ponto. que a Lava Jato, ô Jorge, eu posso discordar de você. A Lava Jato, ela tem que continuar. O que ela tem que ser é redirecionada para os tribunais competentes. Por exemplo, ela não pode, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para redefinir aonde o local, a instância que a Lava Jato vai atuar. Não, isso já está na legislação. Ela vai atuar na Justiça Federal, são crimes federais. Então ela vai, primeira instância, o juiz original. A segunda instância, os tribunais regionais federais. E a terceira instância, se necessário, o Superior Tribunal de Justiça. Porque o Supremo será a quarta instância. Eu Isso acho é um que é mais absurdo. do que suficiente. Ainda você cria um outro Ainda tem negócio. conflito de atribuições? Mas É isso isso? que tá Total, acontecendo, cara. porque Isso tá você tem que acontecendo. encerrar esse assunto, no máximo, Lava no Jato é um Superior projeto, Tribunal de Acabou Justiça. o projeto, tem começo, meio e fim. Senão não para, né? exatamente. Mas essa dinâmica que a Lava Jato Exatamente. trouxe continuaria Agora- na estrutura que existe. Agora, por Isso é exemplo, muito sério, né, doutor João? Muito sério, não pode ser sério, assim. rapaz, conflito, não pode ter conflito. Que isso, rapaz? todas essas... A lei já define isso. Pois é. Você mexer na legislação, às vezes, por uma decisão, ainda que legítima, ainda que do Supremo Tribunal Federal, mas às vezes há erros de interpretação. Essa remessa para a Justiça Eleitoral está completamente fora é um ponto fora da curva. Número 2, ela pode encerrar-se no Superior Tribunal de Justiça? Perfeitamente. Pronto. É ali que encerra. A condenação chegando ali, ela não pode a quarta instância, que é o Supremo, porque tem, repito, o juiz original, o Tribunal Regional Federal e o STJ. Acabou. Agora, o que interessa é a filosofia que trouxe, né? A intolerância com a corrupção. Exatamente. Sabe? O combate Foi feroz mesmo. Essa é a grande revolução. Esse espírito é que tem que ser, agora tem que permear Com aquele modelo. Mas apagar esse nome. Essa O questão... Jorge tem razão. Se não tivesse a Lava Jato, hoje nós seríamos uma Venezuela. Agora, doutor Jorge caminhando. Gama e Jorge Mourão, Brasil sempre se fala na questão política partidária que o DNA do Brasil, desde o descobrimento, é a questão da corrupção. Isso foi passando de geração em geração, parece até que todo cidadão já dentro do ventre da mãe já nasce corrupto. Nada disso. Né? Nada disso. Agora, aí vem essa situação do Lava Jato, coloca em público tudo aquilo que estava embaixo do tapete e desdobramento. Agora, para que daqui por diante, todas essas penalidades foram aplicadas para os políticos, que foram presos. Ninguém imaginou que 2 presidentes da República fossem presos, instituídos, uma confusão, para poder colocar em ordem, para que quem está nascendo hoje tenha um futuro melhor, para que a gente não possa ter maus políticos despreparados. Qual seria a solução para poder modificar isso? Veja bem, a reforma política. Nós não falamos em reforma política. Nós não temos 32 ou 33 ideologias. Não temos. Então nós temos 33 partidos formados e mais um outro tanto em formação. Isso aí, essa proliferação partidária, ela é ruim. Nós podíamos resolver a questão da nossa democracia, no máximo com 8 partidos, 9 partidos, 7 partidos, e não com essa proliferação. A Justiça Eleitoral, nesse ponto, ela contribui para essa proliferação partidária. Ela não se mete? Não. Ela se mete sim, ela favorece. Porque a Justiça Eleitoral, ela quer incentivar esse conflito partidário para ela subsistir. Porque a Justiça Eleitoral é sazonal, ela funciona de 2 em 2 anos, é uma estrutura caríssima. Portanto, se nós tivermos menos partidos, nós vamos poder orientar melhor politicamente o cidadão. Número 2, nós temos que melhorar o voto distrital misto.
Nós temos que ter o cidadão que possa pensar a sua região e o cidadão que possa pensar o país. Então, o voto distrital misto, você elege aquele político naquele distrito eleitoral e você toma conta dele. Hoje você elege de maneira difusa um deputado que passa aqui, tem voto aqui e depois passa aqui de avião, não volta mais. Então, aquela representação, aquele voto que o cidadão deu naquele momento, ele é um voto desperdiçado, porque ele não votou no cidadão que ali está, perto dele e que vai ser cobrado. Ele não tem essa capacidade de cobrar. É a reforma política que tem que fazer. Outra questão, o Senado da República. Nós temos 3 senadores por estado. Eu não posso permitir que São Paulo tenha 3 senadores, o Rio de Janeiro 3 senadores, Minas Gerais, Bahia, e lá o estado de Roraima tenha 3 senadores. Não. Nós temos que fazer um balanceamento disso, ou então até mesmo extinguir o Senado e transformar numa democracia unicameral, acabando com esse bicameralismo. Mourão sempre fala isso. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o doutor Jorge Gama. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação e saber as entrevistas, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Você vai lá, se quiser você também pode assistir no trem, no metrô, né, na feira, no trabalho. É só você baixar através do Play Store, né, tá lá, o TV Metropolitana. Aí você clica e vai estar lá a programação todinha do programa Municípios em Ação. Quero agradecer pela audiência. Hoje nós já atingimos 158.586 visualizações, Mourão. Isso é importante. Então nós parabéns. Estamos contentes, né, por isso. É bom. E a gente está trabalhando para melhorar, nós estamos aperfeiçoando. Futuramente o programa Municípios em A gente Ação. tem escolhido bem os E graças aos entrevistados que tem aumentado a audiência. Qualidade. Eu tenho certeza que agora a audiência em Nova Iguaçu vai aumentar. Vai cair. Com a participação deles todos aí. Eu, antes de puxar esse assunto, eu vou colocar para o Mourão. É uma lacuna que todo mundo me pergunta, e uma das perguntas que mandam para a gente, Renato, pergunta ao doutor Jorge Gama se aquilo foi verdade ou não. Na época da morte do Tancredo Neves, ele foi morto, morreu por acidente, aquilo ali foi uma conspiração para ele não tomar posse, ou realmente ele ficou doente e foi embora? Não, ele ficou doente, não houve conspiração nenhuma. O que houve foi o seguinte, o presidente Tancredo Neves, ele Isso foi na década de eleito, 80, na década de 80. Exatamente. Ele foi eleito pelo Colégio Eleitoral. Nessa época, eu era presidente do PMDB do Rio de Janeiro, acompanhei, fiz a campanha do presidente Tancredo Neves, a campanha indireta dele aqui no Rio de Janeiro, porque depois que a emenda Dante de Oliveira foi derrotada, nós imediatamente partimos para a campanha Tancredo Já. E, para ir ao Colégio Eleitoral, enfrentamos o Paulo Maluf, Tancredo ganhou a eleição. Porém, aquela corrida do Tancredo em todo o território nacional, foi muito pesada para ele. Pesada, logo em seguida uma viagem ao exterior e logo em seguida os preparativos para a escolha do ministério, a organização do governo. Isso tudo foi impactando a saúde dele. Desgastou, né? E havia uma diverticulite, que a diverticulite é uma coisa comum, mas quando ela tem uma situação aguda, ela pode... Complicações, né? Complicações imediatas. Eu não sou médico, não posso ficar falando demais. Porém, foi o que ocorreu. O Tancredo, para tomar, naqueles dias da posse, que precederam a posse, ele teve um ataque muito forte de diverticulite e acabou tendo que ser internado. Aquilo ali, pegando ele já debilitado, etc, etc. Aí gerou a teoria da conspiração, de que houve isso. Não houve nada. O que houve, na verdade... Fala até que ele tomou um tiro, né? Não. Ele foi. Então o país inteiro assistiu. Hoje, nós não teríamos essas dúvidas, porque hoje nós temos a internet e você sabe de tudo imediatamente. Naquela época, a tecnologia da informação não estava nesse nível que nós temos hoje. Porém, não houve nada disso. O que houve, na verdade, de tensão, foi quem assumiria a presidência. Se o doutor Ulisses, que era o presidente da Câmara,
ou o vice-presidente, o presidente Sarney. Aí houve uma interpretação variada, vários grupos achavam que deveria ser o doutor Ulisses e outros achavam que deveria ser o presidente Sarney. Na história recente, na história aí que todos conhecem, a interferência forte aí nesse caso do general Leônidas Sampaio, que disse, não, quem assume a interpretação foi dada, Cumpre-se a Constituição. cumpra essa Constituição e coloque-se o vice-presidente da República, que é o presidente Sarney. Havia a dúvida pelo seguinte, o Sarney ainda não era vice-presidente. Porque Então, não tinha acontecido a posse. Porque a internação dele foi antes da posse, então ele não, mas a interpretação era que ele foi eleito junto com ele. Portanto, se nós tivéssemos colocado o doutor Ulisses, teria havido uma interpretação jurídica confusa aí e talvez um momento de turbulência. No entanto, o próprio doutor Ulisses naquele momento disse, não, é o Sarney, vamos trabalhar. Agora, o Sarney, por exemplo, fez essa transição. Ele estava alinhado com a questão das mudanças ou o que todo mundo falava era uma situação atípica para que ele pudesse assumir? Foi muito difícil o mandato dele, né? A escolha dele, né? O período foi muito difícil. Foi difícil. Ele foi o cheque que os militares deram para ele, o governo ter essa transição? Olha, eu diria o seguinte, o caso do presidente Sarney é interessante. Eu hoje perguntaria quem é que teria capacidade de governar o país com uma Constituinte em andamento? A Constituição do país sendo mudada, isso é um negócio Porque sério. qual foi a campanha das oposições? Anistia, Constituinte, eleição direta para presidente da República. E as coisas caminharam dessa forma. Tivemos a anistia, campanha pela anistia, campanha pela eleição direta e campanha depois para a Constituinte. Muito bem. O Sarney assume com a Constituinte sendo instalada. Ninguém sabe, mas tivemos no governo Sarney 14.400 greves. Tinha muita Como é que pode? Porque estavam represadas. Governado. As reivindicações. Muitos anos, décadas. Exatamente. Mordaça, né? Mordaça, não Contido, pôs. depois Exatamente. abriu. Greve de servidor público, greves municipais, estaduais, federais, de diversos segmentos econômicos. E ele conseguiu E ele não prendeu ninguém nesse período, foi levando, e a Constituinte foi. E tem um outro fato que é preciso reconhecer. Ele recebeu 6 anos de mandato e mandou a emenda passando para 5 anos. Portanto, amanhã ou depois é que se vai julgar o Sarney. Ele ainda está vivo e o julgamento é precipitado. Mas ao longo da história... E plena liberdade, né? Total liberdade. As greves começavam, terminavam, greves longas. A greve do servidor público, que não era permitida. Não era para ser. E aí, você quando para a máquina do Estado, as repercussões são muito grandes, são conflitos enormes e tal. Então, nós vamos analisar com o tempo se... Não, teve mérito. Teve mérito. Então vamos. Tem que respeitar, sim. Não se pode ficar... Jogando pedra. O que há hoje é uma intolerância de parte a parte. Há um grupo que esteve no poder durante 15, 20 anos, que deu no que deu, e uma nova ordem. O general Mourão foi entrevistado recentemente lá nos Estados Unidos por um aluno lá. O outro Mourão, né? Não, Mourão, o seu xará, de Harvard, querendo comparar o governo dele, o dos militares atuais, com o governo Geisel. Ele disse assim, eu fui eleito. Acabou, foi aplaudido de pé. Ele disse assim, mas eu fui eleito. Então, o Bolsonaro ganhou a eleição com 11 milhões de votos. Eu votei no Bolsonaro. Se o Bolsonaro tentar fechar o Congresso, suprimir o habeas corpus, cercear a imprensa, eu no dia seguinte estarei contra, porque eu defendi foi isso. Então, liberdade, democracia. É lógico, a democracia é o bem maior, é a grande aspiração da sociedade. É uma conquista civilizatória o direito do habeas corpus, o direito da crítica, a liberdade de informação, a liberdade de expressão, de reunião. Isso aí é um direito fundamental. E o respeito à escolha que o povo fez. Exatamente. A gente pode discordar, mas a figura... Ontem à noite a gente estava falando sobre isso. É o nosso presidente, rapaz. Exatamente. Eu só acho que falta uma coisa nessa cereja do bolo aí, para poder a gente ter uma democracia, fortalecer a democracia,
tem que haver democracia nos meios de comunicação. Ah, A sem gente dúvida. não pode ficar sob essa Sem dúvida ditadura nenhuma. Não, do monopólio, mas né? hoje com a internet o quadro é outro, completamente. Houve uma revolução. Agora, Renato, você falou uma coisa importantíssima, que é a democratização dos meios de comunicação. Mas eles estão ainda, não digeriram essa eleição. Porque a eleição era definida pelos 4 ou 5 grupos de comunicação existentes no país, pela sua hegemonia, pela sua capacidade de expansão, de comunicação e de interiorização da opinião. Muito bem. A internet acabou com isso. Quebrou tudo. Então eles não se conformam É um ainda. paradigma, né? Mudou de paradigma. Que ninguém ainda entendeu direito. Como aconteceu nos Estados Unidos. É. O que aconteceu nos Estados Unidos? Pro bem e pro mal, né? Pro bem ou pro mal, aconteceu que a imprensa toda era democrata, ela defendia a Hillary. O Trump trabalhou com a mídia alternativa, trabalhou com as redes sociais e surpreendeu o que ocorreu aqui no Brasil. Agora não tem mais jeito. Esse espaço foi conquistado, não volta atrás. Hoje você acorda. Antigamente você olhava, via o jornal na sua porta. Você pega o teu celular. Hoje você, com o seu celular, você lê. Você, o jornal da América, da Rússia, da Nós estamos aqui, está todo mundo mandando mensagem. Exatamente. Eu descobri um jornal Não, de Jerusalém que estava fazendo uns comentários, queria saber da eleição lá, Netanyahu ganhou de novo. Ganhou de novo. Então os comentários, rapaz, uma coisa preciosa. Como que você conseguiu isso? Eu levanto, já está apitando. Aí eu vejo o que é, eu vou saber o que é. E a inteligência artificial vai ser melhor ainda, João. Rapaz. Porque ela vai dizer o que você vai querer ler, por bem ou por mal. Ela vai te direcionar para o veículo que você já está acostumado. De acordo Meu Deus do com a céu. tua preferência. Isso aí ainda é um mistério que eu não sei, eu ainda Não, tenho. as possibilidades são imensas, para o bem e para o mal É, também, né? pro bem e pro mal. Para você divulgar boas ideias, bons princípios, isso tem um papel extraordinário, na minha opinião. A gente, quando discute reforma política, eu falo, primeiro, todo mundo tem que votar. A importância do voto é uma das coisas mais importantes da vida da gente, rapaz. É uma conquista da A humanidade. grande conquista da nossa É o voto. civilização, o A povo liberdade de opinar, votação. Renato, e você vai viver bem ou mal de acordo com o voto que você colocou, rapaz. Então é muito importante prestar atenção na hora de votar, não vender seu voto, a gente fala disso sempre. É verdade. Esse é um ponto. E com a internet isso tem um poder enorme da gente fazer isso. A gente pode Porque você tem a qualidade. Ô Jorge, você está observando uma coisa importante. Além de você ter a capacidade do voto, hoje, ela está dimensionada, ela está turbinada para você poder influir através do seu trabalho no WhatsApp, no Facebook, seja onde for. Doutor nas Jorge redes Gama, sociais. essa questão, por exemplo, nós estamos em transição no Brasil. O governo que tomaram posse, os governos estaduais e presidente da República, não tiveram tempo de apresentar propostas para a população brasileira. Você já foi secretário de Estado de Trabalho. Se aumentasse todo o povo brasileiro ganhar bem, todo mundo ganhar bem, isso vai gerar inflação no país? E qual é o modelo para gerar emprego para que os novos governantes que assumiram o poder possam trazer para a população do estado do Rio de Janeiro? Então, você vai falar isso rapidinho. Tá bom? Com um rápido intervalo. Rapaz, eu e quero voltamos falar. já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. E hoje, com a grata satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios, Dr. Jorge Gama. Ele foi secretário de Governo, secretário de Trabalho, secretário da Baixada, secretário de Estado. A gente estava aqui nos bastidores, doutor Jorge Gama, fazendo aqui e querendo agradecer aos nossos amigos que estão nos acompanhando pelo Face, ao vivo aqui. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, também é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET, ou então mandar uma mensagem, queria mandar uma mensagem, mandar uma sugestão para os nossos entrevistados. É só ligar no blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br. Bom, você queria fazer uma pergunta Pois para o doutor Jorge Gama. Eu queria falar um pouco da coisa da economia e finanças, porque, por exemplo, essa proposta do modelo intermunicipal, excelente, né? Esse projeto que ainda bem que o nosso novo governador assumiu e que o doutor Jorge teve um papel importante
como conselheiro Ajudei da montagem, da realização do projeto. Devemos ao Vicente Loureiro, É uma sinceramente, capacidade, é uma pessoa muito competente. a vitória sobre essa nova proposta, Agora, essa nova isso lei. só vai vingar se a gente tiver dinheiro e a situação é crítica. Eu abordei um pouco antes a situação da dívida do Estado e tanto do município, que é um absurdo, sabe? E a solução que o governo federal deu para isso, né? Por exemplo, a dívida de Goiás, eu estava vendo outro dia, Renato, que é assim, sabe? Porque foi inventado um negócio chamado Lei de Responsabilidade Fiscal, que você não pode gastar além do que você arrecada. 4 estados hoje no Brasil estão numa situação muito boa, porque respeitaram mais ou menos isso, que é o Espírito Santo, Paraná, Ceará e Pará. Então, em dia, está tudo resolvido. E o resto não, mais ou menos outros situação muito ruim, como Minas, Estado do Rio, São Paulo, entendeu? Bom, Rio Grande do Sul. O governo federal aceita renegociar, mas de formas absurdas, leonina, rapaz. Aí Goiás, num quadro desse, porque aí depois não tem dinheiro, tem que vender patrimônio, máquinas de fazer dinheiro, sabe? Como SEG, SEDAI. E daí, como é que vai ter dinheiro depois para fazer as coisas que o Estado precisa? Bom, Goiás tinha uma dívida de 100 e tantos bilhões. Já pagou quase 300, ainda deve 500. É assim. É impagável. É um negócio sufocante. Depois não tem dinheiro nem para pagar a folha. Isso tem que ser quebrado. Isso é indevido. Isso está tudo errado. O governo federal tinha que fazer isso. O Bolsonaro tinha que fazer isso. Exemplos aqui, ele citou do Juscelino, rapaz. Ele até rompeu com a FMI, porque sentou o pessoal, olha, quero saber dessa dívida. Não era aquilo. O Getúlio foi para menos... Uma auditoria pública? É, uma auditoria. Você assume uma empresa, você adquire uma empresa, antes de só assinar o contrato de compra, vamos ver aí, vamos ver os livros, vamos ver como é que está isso. Olha, tem isso aqui, não, isso aqui eu não vou pagar. Conserto do teu carro, não, a pintura não está bom do estabelecimento, eu vou assumir essa dívida. Rapaz, ninguém faz isso, rapaz. Isso é um escândalo. Outra coisa, auditoria da dívida tem que ser feita. O ICMS, imagina isso, Renato. O Estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo e gás do país. O ICMS não é cobrado na origem. Ele é cobrado no destino. De petróleo e gás, de sapato, de móvel, de roupa aqui. Esse tem que ir para o inferno. Um cidadão chamado José Serra, foi a invenção dele, ele botou isso na Constituição. Foi ele que botou. E a bancada do Rio de Janeiro não viu. Engoliu barriga? É. Ouviram. Teve uma discussão dentro do PDT por a atuação do César Maia nesse momento aí, que parece que foi muito triste. Bom, não importa. Isso tem que ser quebrado. Existe uma proposta pronta aí para ser colocada no lugar dessa. Como? Você imagina? Bilhões são perdidos, entendeu? Porque o imposto é cobrado lá no destino. Mas eu vou aproveitar essa observação importantíssima para dizer o seguinte: há uma bomba relógio em andamento para curtíssimo prazo, porque o Supremo Tribunal Federal vai colocar em julgamento o rateio do royalty da emenda Ibsen Pinheiro. Vai entrar em julgamento breve. O que o governo do Estado tem que fazer imediatamente é preparar uma emenda para que o ICMS seja pago na origem, para poder compensar o que virá. Porque vai haver um novo rateio dos royalties dentro da emenda Ibsen Pinheiro. Então, nós vamos perder. Não é de médio prazo, é curtíssimo prazo. Se não me engano, a relatora é a ministra Carmen Lúcia, que vai colocar em pauta. Mas não vai demorar. Outra questão, o Estado agora, com esse pré-sal, tem que compreender que os estados produtores, houve um aumento dos estados produtores. Portanto, fica mais fácil passar a emenda do ICMS na origem do que há alguns anos atrás. Tem que andar com isso rápido, porque quando vier a nova partilha do petróleo, a nova redistribuição dos royalties, e houver um declínio no Estado do Rio de Janeiro, nós já temos essa emenda que pode
resolver só essa completar. questão. Eu ia falar esse é outro ponto crítico, que a gente tem que resolver. Isso não podia ter acontecido. Eu trabalhei na campanha da refinaria nossa, para lá no trazer a centro. refinaria agora isso. para parar. Fiquei lá Olha só, recolhendo doutor Jorge, É outra questão isso não também. podia ter acontecido. O Lula um dia abriu o saco de bondade e foi percorrer o Brasil dizendo, não, o royalties do petróleo do Rio de Janeiro é para todo mundo. Como que isso foi acontecer, doutor Jorge? O senhor governo, o senhor tem que ter os ouvidos lá em Brasília, qualquer... Falou em Rio de Janeiro, opa, do que se trata? Parece ser elege, Rapaz, não pode acontecer, que isso? Não, que isso, vem cá, vamos conversar. O pessoal lá tudo é conversável, é negociável. Como é que isso foi acontecer, rapaz? Aí o Sérgio Cabral chorou numa entrevista que deu. Isso começou a quebrar, o Estado começou a quebrar por aí, porque esse dinheiro era importantíssimo para a Caixa, né, de aposentadoria do Estado e tudo mais. Rapaz, mas os números são fantásticos. Tem, por exemplo, a distribuição, por exemplo, os municípios que são tão próximos ao litoral, que sofrem maior influência, eles têm uma taxa um pouco maior. Então tem uma taxa para o Estado e tem para os municípios. E do município depende da localização deles. Exatamente. Mas tem situação, como do município, por exemplo, que tinham 40%, agora em 2020 vai chegar a 4%. Como é que isso foi acontecer? As nossas bancadas... Falhou todo mundo, né, doutor Jorge? Falhou, isso não podia ter acontecido. E o Lula, olha, rapaz, eu acho que ele não tinha que estar preso por apartamento, sítio, isso não. Agora, por isso aí ele tem que estar preso. Não podia ter feito isso, cara. Essa é polêmica. Concorda comigo, doutor Jorge? Absurdo! E agora o senhor está Tem que fazendo andar esse rápido. alerta. Andar rápido. Olha só, tinha que chegar o governador, do rapaz, se estado movimenta, pega a nossa bancada tem aí. que imediatamente e negociar. E vai ele lá conversar com a moça lá. Não, Faz ele- acampamento na frente. Não, e outra Isso, coisa, isso isso. também nós temos que compreender, Jorge, Renato, que isso também é uma responsabilidade do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que é do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai poder entender que é necessário botar em pauta uma emenda constitucional devolvendo o ICMS ao município produtor, ao Estado produtor na origem. Isso é muito importante. Porque vai haver uma redistribuição do royalties a curto prazo e nós vamos perder muito. Vai ter quebradeira. Nós estamos já quase chegando no final. Nós fizemos um teste agora ao vivo, né, no Facebook. Muita gente aqui. Eu quero agradecer a quem está participando. Está aqui o Fábio Tenório, lá de Caxias, secretário de Trabalho lá de Caxias. Grande Fábio, esteve Tá aqui com a gente. né, várias Neto pessoas. do Tenório Cavalcante, grande figura. Francisco Anísio, Vamos fazer tá um aqui, encontro só para você conhecer. o Ronaldo Bigoli, Pedro, Paulo, queremos agradecer aí, está todo mundo acompanhando Muito obrigado. a programação. Antes para a gente já quase estar encerrando a programação, eu fiz uma pergunta. Com a sua experiência de secretário de Trabalho, da Baixada, secretário de Governo, não se fala em emprego. Nós estamos passando um momento difícil de miséria e violência crescendo. Qual seria, na sua experiência, sua bagagem, seu know-how, para que os governantes que assumiram agora, que não tiveram nem tempo de assumir compromisso de proposta política para ser eleito, tanto o Bolsonaro como o governador, o Wilson, para a geração de emprego, somente para a nossa região aqui? Qual seria uma fórmula aí que o senhor daria? Veja bem. Deixa eu falar, deixa eu só colocar uma... Porque esse assunto é vasto, é importante demais, a gente fala isso todo dia. A gente sempre sugere, doutor Jorge, medidas de emergência. Por exemplo, a gente trabalhou no programa dos restaurantes populares, sabe, do governo do Garotinho. Olha, excelente, isso é uma coisa barata. Até no Iguaçu inclusive, fechado. Tá, entende? A gente precisa resolver isso, botar um em cada município, porque o pessoal está com fome, o senhor anda muito, o senhor conhece das coisas. Outra coisa, um programa de renda mínima, doutor Jorge, sabe? As sociedades modernas, a Itália assumiu o novo governo, um governo de caráter popular lá. Primeira medida, uma renda mínima para toda a população. O México tem um projeto de $300 em 10 anos para cada cidadão do México. A gente tem aqui o Bolsa Família, né, que está em 180. Sem dinheiro no bolso não tem progresso, né? Não tem progresso. Não. Economia nenhuma vai andar, a gente vai ter um país forte se o povo não tiver. E o povo, o governo tem que ajudar. Então, medidas de emergência, sabe, doutor Jorge? Eu vejo uma medida. Desculpa interromper o senhor. Não, continua, Jorge. Não, foi bem. Olha só, eu vejo uma observação. medida. Na medida que os municípios receberem mais recursos, dentro desse programa que o Paulo Guedes está propondo, mais Brasil e menos Brasília,
onde o dinheiro virá para a ponta, ele alega que os royalties, as compensações desse novo programa de petróleo aí, o pré-sal, vai haver um aumento da distribuição desse dinheiro para os estados e os municípios. Hoje estaria 70% para a União, 30% para ser rateado. Ele quer inverter essa pirâmide, 70% para baixo e 30% para cima. O que eu não vejo nos municípios é uma questão simples de resolver. O que é? Um mutirão remunerado. Tem mutirão que você pode perfeitamente melhorar o seu bairro com o trabalhador local, onde ele não vai precisar se deslocar, obras em que a prefeitura faz o planejamento, coloca o equipamento e recruta a mão de obra no local. Isso é uma coisa, é um mutirão remunerado. O dinheiro circula no bairro. Fez muito isso. É um trabalho temporário, local, onde a riqueza fica no local e a pessoa que fez aquela obra, que melhorou aquela escola, que melhorou aquele posto de saúde, que ajudou a pintar. Aquela rede de captação de aquela água, rede de captação de água. Você melhoraria o saneamento rapidamente, ele passa a cuidar daquela obra com mais carinho, porque foi ele que fez. A sensação de pertencimento daquela obra. Então, o mutirão remunerado, com contratos temporários de trabalho, com direitos garantidos, trabalhistas, não há problema nenhum. Ele faz obras que são de fácil execução, não depende de alta tecnologia, o Estado vem, faz a obra mais pesada, o planejamento, e faz um contrato temporário. É um mutirão remunerado. Isso é uma coisa que... Uma saída ótima. É, lógico. Isso é importante. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o Dr. Jorge Gama. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios o Dr. Jorge Gama, ele foi secretário da Baixada, secretário de Governo, secretário de Trabalho, deputado federal, deputado né, constituinte, e está passando uma aula para nós a questão da importância do Pacto Federativo. É experiência, não né? é aula de forma nenhuma, é um pouco da vivência, pela idade até, e pela participação no serviço público, na atividade política, parlamentar, porque eu tive o cuidado de fazer a política partidária, mas também fiz a política social, de movimento social, ganhei uma experiência, mas eu não, ainda estou longe de... Isso é a modéstia. Mourão, foi muito importante a participação dele, nós queremos aí até agradecer, né, a todos, nós começamos hoje uma experiência aqui de transmitir ao vivo pelo Facebook, vamos aperfeiçoar, agradecer a todos que gentilmente nos acompanhando todo a nossa transmissão e nós vamos aperfeiçoar isso. E eu acho que foi importante essa experiência, Dr. Jorge Gama passando, porque isso visa fazer com que as pessoas participem da vida pública. Porque esse ano foi um ano que endemonizaram a política, como se todo mundo que entrasse para a política fosse um inferno aqui. Pelo contrário, toda a democracia se faz. Você erra, você acerta, erra. Isso tudo é importante. Mourão. A política merece uma devoção, tal como uma religião, sabe? É verdade. Porque dela depende a vida da gente diretamente. E da nossa terra, do lugar que a gente vive, das pessoas, da família, depende de tudo, sabe? É importante demais, é uma ciência, é uma coisa fina, nobre, não é? Da vida da gente, sabe, Renato? Então, a gente precisa de informação, né? Mas não é qualquer informação, informação lúcida, de fatos históricos que aconteceram e que resultaram hoje em determinadas situações, sabe por que estamos desse jeito, o que pode ser feito daqui para frente de forma consequente, né? E exatamente. O doutor Jorge foi um excelente, doutor Jorge. O senhor tem muito obrigado. Testemunhas da história recente, foi personagem de tudo que aconteceu, sabe, diretamente, e está dando um testemunho aí muito importante. E vai voltar. Muito satisfeito de conhecer e ter feito isso com o senhor. Muito prazer, muito obrigado, Jorge. Parabéns, hein? Doutor Jorge, nós vamos cobrar a sua presença aqui, foi importante, porque
Só vem aqui de vez em quando fazer uma avaliação. Essa avaliação de pensamento visa fortalecer a democracia. E por isso nós queremos agradecer e suas considerações finais. Eu aqui agradeço a oportunidade de participar do programa Municípios em Ação, um programa que o Renato faz com muita coragem, que o Jorge participa com muita lucidez, contribuindo para que o município seja valorizado. Aqui não é um programa de crítica exclusivamente, nada disso. É um programa de orientação, é um programa de formação, de capacitação, para que se possa dar valor a um ente federativo fundamental, que é o município. Portanto, eu sempre fui municipalista e parabenizo quem se preocupa, e o programa se preocupa com essa abordagem e com a profundidade com que ele faz essa abordagem. Muito obrigado a todos os telespectadores que estão aqui nos assistindo nas redes sociais. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Queremos agradecer a sua audiência. Tem todos aí um bom final de semana. Um abraço, até lá. Tchau. Parabéns.